Boa noite, comunidade! O vídeo de hoje é sério. Se você não tiver a fim de escutar a verdade, já para esse vídeo, já nem continua. Porque aqui hoje a gente vai trabalhar a verdade. Eu fiz uma enquete na semana passada para tratar um pouco sobre tipos de consumo. Eu abordei o controlado, abordei o impulsivo e abordei o compulsivo. E o que diferencia ali esses três perfis iniciais? Os três perfis iniciais eles são diferenciados porque o controlado, todas as vezes que o controlado sai para executar alguma compra, ele compra somente o planejado. Ele não tem uma vida de excesso. É somente o planejado, ponto, acabou. O impulsivo é aquele que ele adquire pelo impulso, sem planejamento. Ele comprou pelo impulso, às vezes nem precisava, às vezes assim, vai até usar de vez em quando e tal, mas ele comprou mais pela emoção. Opa, foi seduzido ali na hora da compra, foi lá e comprou. O compulsivo, ele sente um prazer, é uma necessidade. E o que distingue o impulsivo do compulsivo é a quantidade de vezes, dentre outros fatores, é claro, é a quantidade de vezes que essa necessidade ela se manifesta. Perceba que o compulsivo, ele não simplesmente se descontrola financeiramente, não é só uma falta de planejamento financeiro. Ele tem que se organizar, ele está endividado o tempo inteiro, porque... Não é uma simples falta de organização financeira, não. É uma necessidade fisiológica que ele tem. Por quê? Porque no ato da compra, ele sente prazer. E é acionada a substância a dopamina. A dopamina é a substância do prazer. Então, gera um vício. Ele é viciado em compras. E ele precisa de tratamento. Muitas pessoas, elas se encontram no quadro de compulsão e é só observar alguns fatores da vida. Você pode observar se essa pessoa está muito endividada, se essa pessoa tem muita preocupação relacionada à compra, se essa pessoa... Normalmente essas pessoas têm muitos atritos no relacionamento ou com familiares. São quadros mais indicativos. E nada melhor para alguém falar sobre o assunto do que alguém já passou. Eu já passei por um quadro de compulsão, impulsão e compulsão por compras. E o meu quadro estava gravado por conta da ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade muito drástica e isso foi como se fosse a minha justificativa, a minha válvula de escape. Hoje a gente vive uma sociedade que nunca se teve tanta facilidade para se consumir. Mas, ao mesmo tempo, nunca antes também na história teve-se quadros tão manifestados de depressão e ansiedade. Ou seja, todas essas manifestações são de cunhos emocionais. E pasmem, 3% é o que tem sido constatado pelos dados registrados. Porém, os especialistas, eles acreditam que esses dados, que correspondem a 3% da população brasileira, que dá mais ou menos 6 milhões de brasileiros, eles afirmam que esses dados, eles não são completamente certos. Por quê? Porque nesses dados, a maioria das pessoas que estão nesses quadros são mulheres. Porém, muitos chefes de famílias, nós vivemos uma sociedade patriarcal, em que o homem costuma ter o poder aquisitivo um pouco maior que o da mulher. E a grande maioria dos casos, o homem possui e ele não manifesta. Então, só é manifestado quando o caso já está drástico. Quando a família já está em crise. E uma coisa bem interessante a se observar. O nome da doença chama oniomania, que é a compulsão por compras. Existem algumas perguntas que os psiquiatras eles sempre costumam fazer. Eu vou fazer aqui, são 9 inicialmente. Primeira, você tem preocupação excessiva com compras?
Você acha que perdendo o controle e comprando mais, você acha que você anda perdendo o controle e comprando mais do que você realmente precisa? Ou do que você deveria, ou do que você podia comprar? Você já percebeu que um volume progressivo no volume de compras e nas despesas tem aumentado? Já tentou e não conseguiu reduzir o controle das suas compras? Percebe que faz compras como forma de aliviar tristeza, angústia ou outra emoção negativa? Você mente para encobrir o quanto gastou com compras? Tem ou já teve prejuízos profissionais e pessoais em função dessas compras? Tem problemas financeiros por conta das compras? Já entrou em cheque especial ou emissão de cheque sem fundo para pagar dívidas ou para comprar? Se porventura você conseguiu responder sim para mais de 5 perguntas, significa que você se encontra em um quadro de compulsão por compras. Eu não estou aqui para julgar e nem para criticar. Muito pelo contrário, estou aqui para lhe ajudar. Quando você se encontrar nesse tipo de quadro, procure ajuda. Procure ajuda. Manifestado esse tipo de sintoma, existem alguns passos que você precisa fazer. Primeiro passo, primeiro você tem que admitir que você tem o problema. Você precisa se conhecer a ponto de que você está utilizando como válvula de escape de sentimentos ruins e negativos como vício, para aliviando no vício. Todo excesso é uma falta. Excesso de bebida, excesso de consumo de droga, excesso de trabalho, todo excesso é uma falta. Nesse aspecto aqui a gente está abordando em compras, mas procure especialistas. Todo excesso é uma falta. Para você identificar, na realidade, para você, soluções. Primeiro, você precisa admitir que você tem um problema. Segundo, tem solução. Você precisa compreender que você pode sair daquilo ali. Você precisa identificar, você precisa reconhecer e você precisa entender que tem como você sair dessa. 3. Procure ajuda. Procure ajuda. Não é simplesmente uma falta de descontrole financeiro. Você não está conseguindo sair, por quê? Porque existe todo um mecanismo fisiológico que te impede de sair daquela situação. 4. Se organize financeiramente. 5. Evite lugares e situações. Você percebeu alguma daquelas perguntas que ela tem se repetido, identificou, procure ajuda, faça um planejamento, fale, evite, aprenda a dizer não. Não se permita se maltratar dessa forma. Beleza? Um beijo.